Vai desligar esse? Vai ficar só esse? Tá. Boa noite. Meu nome é Joaquim Fonseca. Sou membro aqui da Casa do Nazareno. Tá? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho para vocês a respeito deste tema, tá? Lei de destruição necessária e abusiva. Parece um tema até um pouco pesado, né? Quando a gente lê a palavra destruição, quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai falar de amor, caridade, né? Então eu já quero desmistificar um pouquinho essa palavra destruição no início da palestra, para que a gente possa começar a pensar nela de uma forma diferente. Porque o objetivo é esse, é a gente carregar o significado da palavra dentro desse contexto, dessa palestra, tá? Então eu não quero que vocês enxerguem a palavra destruição dentro do contexto literal, aquele que está lá no dicionário, que é aniquilar. Não é esse o objetivo hoje. Essa palavra destruição, ela tem que estar entendida como transformação. Então todas as vezes que eu falar a palavra destruição, eu quero que vocês entendam transformação. Porque a base da nossa palestra hoje é essa. Nós viemos para essa vida para poder passar por um processo de transformação. Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, o objetivo é esse. E a gente precisa passar por momentos de destruição. Destruição dos nossos sentimentos ruins, destruição do nosso eu, que às vezes atrapalha o nosso processo de desenvolvimento, para que a gente possa alcançar em algum momento, seja em uma vida, em duas, em três, quantas forem necessárias, a nossa realização espiritual e assim não precisar mais voltar para cá, que é um mundo de provas e expiações. Esse é o nosso objetivo, tá? Para deixar um pouquinho até mais fácil, no final de cada slide tem uma pergunta envolvida diretamente com o ensinamento do slide, para que a gente não deixe tudo para ela fazer no final e pegar vocês de calça curta, tá? Então a gente já vai adiantando um pouquinho aqui essas perguntas. Então, quando ouvimos a palavra destruição, geralmente a gente pensa algo ruim. Isso é o que vem no primeiro momento na nossa cabeça. No Espiritismo, destruir nem sempre significa fazer o mal, mas permitir a renovação. Nada na criação de Deus é sem sentido. Se nós pararmos para pensar, nós passamos por processos de transformação desde o momento que nós nascemos. Para que a gente possa ser concebido, precisa haver um planejamento espiritual, onde um espírito se apresenta para reencarnar. Há toda uma programação e, consequentemente, um planejamento que vai fazer com que esse espírito possa se transformar de espírito em matéria. A gente começa aí, olha a palavra, transformação que eu falei para vocês. Então esse espírito ele precisa passar por um momento de preparação para sofrer o processo de transformação. A gente sai do mundo espiritual, vibracional, para o mundo material. Como é que isso acontece? De 1 a 10. Vamos ter o espermatozoide e o óvulo que vão dar origem a um novo ser humano. Em algum momento, células individuais se tornam uma só e nós nascemos. Esse processo já carrega consigo uma transformação significativa de duas células em uma para gerar milhares que darão origem a um ser humano. Então, olha só no processo de desenvolvimento da matéria, quantas transformações já acontecem. E ao longo da nossa vida, de bebê até adulto, quantas transformações nós sofremos. E na velhice, quantas mais? Então, será que realmente todo esse processo de transformação, ele acaba com a morte? Ou será que a morte nada mais é
do que a volta para as origens. Nós viemos de vibração, energia, viramos matéria. No final, nós sofremos um processo de destruição da matéria e, consequentemente, transformação novamente em energia. E esse ciclo, ele é um ciclo perpétuo, até enquanto houver necessidade. Entende-se aqui por necessidade a falta de evolução suficiente do espírito para que não precise mais encarnar. Então, todos os dias, nós precisamos nos esforçar muito para não precisar voltar. Não é fácil. Todos nós aqui, com toda certeza, já retornamos inúmeras vezes ao longo da história, cada um em um momento específico, e ainda precisamos estar aqui. Eu tenho as minhas imperfeições, vocês todos têm as suas imperfeições, e nós estamos aqui para melhorar. É fácil? Não. É um desafio enorme, todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai deitar. E às vezes a gente continua tornando ele difícil nos nossos pensamentos, quando a gente bota a cabeça lá no travesseiro. E a gente vai já entender como é que isso acontece um pouquinho mais à frente. Então a primeira pergunta que eu quero deixar é: será que tudo que acaba sempre será uma perda? Será que sempre tudo que se finaliza, que se transforma, sempre será uma perda? Parem para refletir sobre essa pergunta. Parem para refletir na sua vida. As mudanças que aconteceram, todas foram ruins? Sempre representaram perdas? Ou muitas mudanças as quais aconteceram, em algum momento da vida de vocês, serviu para que vocês estivessem onde vocês estão hoje? Se aquela mudança, aquele atraso, aquele trabalho que você foi demitido, se as coisas não tivessem ocorrido exatamente dessa forma, você estaria onde você está hoje? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma perspectiva. Mas as transformações, as destruições são necessárias à nossa evolução. Eu quero que vocês guardem essa informação, tá? A destruição como lei natural. Na natureza tudo se transforma. Folhas caem das árvores para que outras nasçam. O dia termina para que a noite possa aparecer. O corpo envelhece, mas a vida continua. A matéria pode até acabar com o envelhecimento do corpo. Ela pode até ser destruída. Uma destruição necessária. Tá? Porém, a vida sempre vai continuar. De 11 a 15. Você aceita mudanças com facilidade dentro dessa perspectiva? Conseguimos confiar que a vida sempre segue em frente, independente das destruições ou mudanças que aconteçam? Ou inúmeras vezes a gente já parou para perguntar: mas por que, meu Deus, que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu perdi essa pessoa amada? Por que que fui eu? Quando a gente fala assim, por que que fui eu, não foi o outro? A gente já demonstra o primeiro sentimento que nos carrega para um processo de transformação errôneo, que é o egoísmo. Por que comigo? Porque é assim, a vida é desse jeito. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém está aqui para passar por uma avaliação diferente do outro. Nós só temos estágios evolutivos diferentes. Mas isso não torna ninguém melhor que ninguém. Nessa existência, o meu planejamento pode ser que eu precise sofrer menos do que o meu vizinho. Mas isso não me torna melhor do que ele. Pelo contrário, se o meu egoísmo me tornar uma pessoa egoísta ao ponto de achar que eu sou melhor do que ele, pode ser que numa outra existência a situação se inverta. E eu preciso vir viver o que ele está vivendo para que eu possa coibir o egoísmo que cresceu no meu espírito. Tudo é lei de causa e efeito. Se eu faço aqui, isso manda uma impressão para o universo. É como se fosse a nossa impressão digital, pessoal. O Joaquim
foi egoísta naquele momento. Impressãozinha digital do Joaquim lá sendo egoísta no dia 15 de dezembro de 2025. Vamos pegar essa impressão aqui do Joaquim e vamos fazer o balanceio de quantas vezes ele não foi egoísta agora. A gente faz a contagem e no final a gente vê o que foi que prevaleceu mais. Foi a bondade ou foi o sentimento deletério? E ninguém lá, quando vocês chegarem, vai pedir para vocês voltarem. Olha, tu vais voltar assim, assado, cozido, sofrendo, doente, com tal doença. Não. Deus é tão misericordioso e justo que somos nós que escolhemos. A gente só não lembra. Lá nós somos esclarecidos. Você poderia ter sido melhor aqui, 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 aqui. Não foi. Você acha que você foi certo? Se você chegar à conclusão que não, você vai ter o tempo necessário para poder refletir sobre isso. E nós pedimos para reencarnar. Nós pedimos para passar pelo que nós passamos aqui na Terra. Então, a gente não tem a mínima possibilidade de pegar as nossas tristezas e as nossas angústias e colocar na conta de Deus. Fomos nós que pedimos. E a gente precisa começar a enxergar o sofrimento, e nós vamos já ver isso um pouquinho mais à frente, como uma métrica para que a gente possa conseguir aprender a amar. O sofrimento é uma escola para o coração. O espírito é um estudante e o corpo é a escola. É só desse jeito que a gente consegue evoluir. E mesmo diante do sofrimento, da angústia, da crise financeira e de todos os males que assolam o planeta Terra, muitas vezes a gente não consegue aprender. A gente não consegue desenvolver esse raciocínio. Morte do corpo versus vida do espírito. A morte do corpo físico não encerra a vida. O espírito continua sua jornada evolutiva após a destruição da matéria. O corpo é um instrumento temporário de aprendizado. Se somos espíritos imortais, o que realmente importa na vida, pessoal? Essa é uma pergunta que eu gostaria realmente que alguém respondesse. Se nós somos imortais, nós somos espíritos, o que importa nessa vida? O que é que a gente leva daqui? Quais são as impressões que vão no nosso espírito, para onde quer que seja? De 15 a 20. Vocês em algum momento já pararam para pensar nisso? O que importa é aprendermos a amar. Não tem outra coisa. Se a gente ama, a gente respeita as leis de Deus, a gente respeita o nosso próximo, a gente se respeita como templo de Deus, a gente não teme o futuro, porque a gente acredita que nós temos um Deus maior do que tudo, que é amor, e por ser amor, ele não prega o sofrimento nem o mal para nenhum dos filhos dele. Então nós estamos aqui com uma única finalidade, aprender a amar. E lembra lá quando a mãe de vocês falava, com certeza porque a minha sempre me falou dessa forma, então a mãe de todo mundo deve falar dessa forma. Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela... Essa é a máxima. Papai do céu não é diferente. Ele te mandou para cá para aprender a amar. Você não conseguiu? Você vai ter que aprender pela dor. Ele é um pai justo, amoroso, mas justo. E quem é o bom pai? É aquele que sempre passa a mão na cabeça do filho e encobre todos os erros dele? Ou é aquele que ama o filho acima de todas as coisas, mas não deixa de ser justo para que ele não se perca no caminho? Esse é o bom pai e esse é o nosso Deus. Tá? Então a gente precisa ter essa percepção sempre para garantir a nossa evolução da melhor forma possível. Se somos espíritos imortais, o que realmente importa na vida? Aprender a amar. Ponto final. Acabou. Qual é a máxima do espiritismo? Amar o próximo
caridade. Não é verdade? Eu consigo fazer uma ou outra coisa sem aprender a amar antes? Não. E a gente começa aprendendo a amar a si mesmo para poder amar os outros. Ninguém derrama amor nos outros se não derramar em si primeiro. Essa é a grande verdade. Temos vivido mais preocupados com o corpo ou com o espírito? E aí, pessoal? Uma pergunta impactante. Hoje você abre a internet, você abre a TV, o que nós vemos? Corpos, superfície, né? Raso. É só isso que você consegue ver. Se você não filtrar as coisas que chegam até você, é isso que chega de carrada a gente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de coisa contamina. Chega até nós e fica. É como se fosse um vírus. Porque nós somos carne. E muitas vezes, se não tomarmos o cuidado, somos movidos pela carne. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui: passemos a nos preocupar com o que interessa, com o espírito. Porque todos nós somos espíritos temporariamente em aprendizado na carne. A carne vai passar. Igual como a série do seu filho passa. Seu filho não vai para primeira série, segunda série, terceira série. A gente não sabe só qual é a série que a gente está. Eu não sei essa capa aqui, qual é a minha série. 21 a 25. Assim como a sua capa e a capa de todas as outras pessoas. Não sei qual é a série que a gente está. A gente pode estar na primeira, na segunda. Mas uma hora ela passa. Uma hora ela acaba. E na hora que ela acabar, nós vamos ter que prestar contas disso aí. Ninguém passa ileso. Nada se passará até que o último centil definitivamente seja pago. Não fui eu que falei. E não sou eu que estou falando. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma máxima. Tá? Vamos lá, pessoal, entrar no cerne da palestra. Destruição necessária. Afinal de contas, Joaquim, o que é isso? Destruição necessária é aquela indispensável para a manutenção da vida. Alimentação. Alguém conseguiria me dar um exemplo de destruição necessária para a alimentação? Os seres vivos, pessoal, são vida? Os animais são vida criada por Deus. Todos eles, não são? Quando a gente mata o animal para comer, para se satisfazer e manter a nossa vida, essa destruição, ela é necessária? Sim ou não? Sim, é necessária. Então isso, aos olhos da espiritualidade, é algo que precisa ser feito. É algo que é necessário para a manutenção da nossa sobrevivência. Quando eu mato vários animais para pegar ali como souvenir e pendurar numa parede, essa destruição é necessária? Não. Não é uma destruição necessária. É uma destruição abusiva, que nós vamos ver logo mais. Então eu estou levando várias vidas animais irracionais, porém sem um objetivo específico definido. Ou melhor, eu tenho o meu egoísmo. E quando a gente tem como definidor da destruição um sentimento deletério, a gente nunca vai ter uma destruição necessária. Nós sempre vamos ter uma destruição abusiva. Cuidados com a saúde. Pessoal, toda vez que a gente tem uma doença, o que é que a gente toma? Remédio. E a gente toma o remédio esperando ficar? É toda vez que isso acontece? Depende da doença, né? Às vezes a gente toma um remédio para melhorar um pouquinho, para dar um pouquinho mais de qualidade de vida, para que a gente possa ir tocando a nossa existência. Todo remédio, eu sempre falo que ele tem o lado bom e ele tem o lado ruim. Nenhum remédio é 100%. Então, nos remédios a gente tem o que vai melhorar a tua doença, mas a gente tem os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, às vezes, danificam alguns órgãos. Danificam a pele, dando reação alérgica. E aí, esse remedinho,
com os efeitos colaterais, mas que a gente tomou para ficar bom de uma doença, pode ser encarado para o corpo como uma destruição necessária? Ou não? 26 a 30. A gente não está querendo manter a vida dessa forma? E manter a vida de uma forma responsável? A gente sempre vai procurar uma pessoa que tem o saber encarnada, que é o médico prescreve, mas os efeitos colaterais a gente não tem controle sobre isso. Agora, quando eu vou para o bar beber e ingiro álcool, que é um químico e que causa mal para o meu organismo, destruindo-o lentamente, essa destruição é necessária ou não? É abusiva? Abusiva. Eu estou trazendo eventos do nosso cotidiano para que fique mais entendível do que se trata cada uma dessas situações. Tanto que, dependendo do cenário e da situação, quando o alcoólatra desencarna por cirrose, que é secundário ao alcoolismo, automaticamente a gente pode estar diante de um suicídio inconsciente. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre essa máxima, mas o suicídio inconsciente é justamente esse, quando a gente pensa que não está fazendo mal para nós mesmos, mas os nossos hábitos, as nossas ações e as repetições dessas ações levam a lesões irreversíveis ao nosso templo, ao nosso corpo. E ninguém tem o direito de fazer isso. Absolutamente ninguém. Nós vivemos em um mundo onde a intenção é definidora do nosso julgamento no futuro. Tudo depende da intenção. Nós somos seres intencionados. Se a nossa intenção for boa, a espiritualidade sabe disso. Se a nossa intenção for ruim, ela também sabe. Tudo certo até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar direitinho a linha de raciocínio? Proteção e sobrevivência. Vamos lá, um outro exemplo aqui de destruição necessária. Eu estou dormindo na minha casa, com os meus familiares, e entra um bandido na minha casa. Rende a minha família, coloca uma arma na minha cabeça. No primeiro momento em que eu tenho uma oportunidade de defesa, eu consigo pegar uma arma e ceifar a vida do meliante. Eu promovi uma destruição de uma vida. Essa destruição nesse contexto, lembra que eu falei para vocês que nós somos seres intencionais. Nesse contexto, será que eu posso encarar essa destruição como necessária ou abusiva? O que vocês acham? Na verdade, se eu não tivesse tomado essa decisão, possivelmente a vítima poderia ser eu. Ele estava com a arma na minha cabeça. Eu tive uma oportunidade de me defender. Em qualquer momento ele poderia puxar o gatilho. Talvez na justiça dos homens isso fosse encarado como legítima defesa. Na justiça espiritual, possivelmente também seria encarado dessa forma se a intenção no meu coração fosse me defender e defender a minha família. Eu sou um ser racional. Eu sou intencional. Tirar a vida de alguém não é igual o leão na selva, que mata para comer ou para defender o território dele. O leão vai ser condenado quando passar para a forma de energia? Não, porque ele é irracional e os seres irracionais não sofrem nenhum tipo de consequência. Nós somos racionais, então depende muito da situação, do contexto que acontece. Agora vamos colocar assim, vamos pensar da outra forma. O bandido entrou, não tive condições de me defender. Simplesmente ele entrou, tentei e infelizmente não consegui e ele ceifou a minha vida nesse intento. Essa destruição foi necessária ou foi abusiva? Abusiva. Por quê? Qual foi o intento do meliante ao entrar em casa? Roubar. O roubo é um sentimento egoísta? Sim ou não?
Sim, inevitavelmente. Lembra que eu falei para vocês que se o nosso sentimento motor for um sentimento deletério, quase sempre a destruição ela será abusiva. Se ele não tivesse entrado para roubar, ele não precisaria tirar a minha vida. Ele não tirou a minha vida para comer. Ele não tirou a minha vida para viver, para garantir a própria sobrevivência. Pelo contrário, eu estava dormindo em casa. Deu para vocês entenderem a diferença de uma coisa para outra? Foi o mesmo contexto com duas situações diferentes, tá? O abuso, ele é sempre responsabilidade humana, pessoal. Não adianta terceirizar o abuso para Deus. Deus não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre os nossos abusos, porque os nossos abusos advêm dos nossos sentimentos deletérios, do egoísmo, da raiva, do rancor, do ódio. São eles que movem o ser humano, a ganância. Quando eu corto uma árvore na Amazônia para fazer uma casa para que eu possa me proteger de tempestades, vendavais, do sol, de animais que possam estar lá, eu causo uma destruição necessária. É para minha sobrevivência. Quando eu corto milhares de árvores com o intuito financeiro de ficar mais rico, de ter mais conforto, automaticamente eu transformo essa destruição em abusiva. Porque atende um interesse, ao meu interesse, à minha necessidade. Não é a minha sobrevivência. É a minha necessidade movida pelo egoísmo e pela ganância. Deu para vocês perceberem que é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra? São as mesmas situações com intenções diferentes. Então a gente pode estar executando a mesma ação com a intenção errada e ser penalizado no futuro por isso. Então tudo depende da nossa intenção, qualquer contexto. Ocorre quando ultrapassamos o necessário. Violência, egoísmo, desperdício, exploração da natureza. E a destruição abusiva, ela promove, por consequência, violação das leis de Deus, atraso no progresso do espírito e causa de futuras provas e expiações. E é por isso que todos nós estamos aqui. Eu palestrando para vocês e vocês sentados me ouvindo. Porque com toda certeza, em algum momento para trás, nós agimos com abusividade. E com toda certeza, se nós pararmos para pensar e voltar um pouquinho nessa própria existência que nós temos, várias vezes nós agimos com abusividade. É ou não é verdade? Eu estou incluído com vocês, tá? Eu estou incluído. Isso é do ser humano, por isso que a gente precisa se policiar todos os dias, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. É muito fácil, pessoal, fazer uma fofoca, né? É muito fácil contar uma mentira. Sustentar essa mentira, principalmente se a gente não gostar da pessoa alvo da mentira. É muito fácil nós fazermos isso. Mas a gente pode agir de maneira destrutiva na vida dessa pessoa, dependendo do teor da mentira. Para eu destruir, eu não preciso romper a matéria imediatamente. Eu só preciso modificar a circunstância da vida daquela pessoa de uma forma significativa. Quantos empregos não foram perdidos por inveja ou por mentira? Quantas famílias não passaram por necessidades, fome, miséria, porque outras famílias estão vivendo no luxo, na soberba, na avaria? Quantas? Eu digo para vocês que é muito mais fácil nós errarmos do que nós acertarmos nas nossas atitudes. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo bem, mas o bem para quem? Essa é a pergunta. Eu estou fazendo bem para quem? Para mim ou para o próximo? Teve uma vez que eu li uma frase e que me marcou bastante. É muito fácil você ter a interpretação de que amar a sua família, as pessoas que moram com você, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa,
é muito, muito fácil você amar essas pessoas. E o ensinamento que Jesus deixou para a gente foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quando ele fala o seu próximo, é elemento figurativo, tá, pessoal? Não é o próximo que está do nosso lado, não é o próximo que dorme dentro de casa. Esse pessoal é muito fácil. Se fosse amar esse pessoal, estava todo mundo salvo aqui. Estava ótimo, que eu tenho certeza que todo mundo aqui ama seus familiares. O seu próximo, que Jesus falava, é o seu inimigo. Quem aqui ama o seu inimigo? Levanta a mão. Não é para mentir, não vale mentir. É muito difícil, pessoal, amar o inimigo. Não é fácil. Não é fácil amar quem lhe joga pedra. Não é fácil amar quem mente sobre você. Não é fácil amar quem tira de você o que você deseja. Não é fácil. O teu inimigo quer te ver abaixo do pé dele, nunca acima da cabeça. Mas deu para vocês perceberem que se nós pensarmos como o nosso inimigo, a gente cria um círculo que nunca acaba? Ele é vicioso. Nunca acaba. O mal, ele se multiplica nas nossas ações. Eu brinco que o bem, ele cresce em ordem aritmética. E o mal é em progressão geométrica. Se a gente não cortar o elo, a tendência é que ele se multiplique de uma forma tão assustadora, tão avassaladora, que chega um momento que a gente não consiga mais controlar. Hoje no mundo a gente está vivendo um momento semelhante a esse. Então depende de nós que estamos aqui, tendo a oportunidade de ter um conhecimento sobre as palavras de Cristo, modificar como formigas mesmo no dia a dia. Primeiro o nosso seio familiar, depois o nosso vizinho, depois a nossa comunidade, depois o pessoal que mora num outro município, depois em um outro estado. Para eu poder estar aqui conversando com vocês, eu tive que tirar grande parte do meu tempo para poder o quê? Entender isso aqui e tentar trazer o melhor entendimento da palavra. A responsabilidade de estar aqui na frente é muito grande para qualquer pessoa que vem aqui passar uma informação. Na hora que você passa uma informação, tem várias cabeças pensantes aqui, absorvendo ou não o que você está falando. Aquelas que absorverem, levam a sua informação como verdade e vão propagar essa informação. No momento que eu propago amor, propago os ensinamentos de Cristo, propago paz, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui pessoas melhores e vão tentar empregar isso a partir de amanhã na vida de vocês, dos familiares de vocês e das pessoas próximas. Porque às vezes o que falta pra gente é entendimento. Cristo nunca falou fácil, sempre falou por parábola. E isso tem um porquê, que pode ser objeto de uma outra palestra, se não me estendo muito. Mas tem um porquê, de por que Cristo não foi tão simplório quando passou os ensinamentos dele. A população daquela época não estava preparada para receber as coisas de forma simples. Precisava receber da forma que foi recebida. E hoje nós só estamos aqui reunidos em nome dele porque as coisas não foram passadas de forma simples. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente precisa se reunir para conversar. É por isso que a gente precisa se reunir para discutir sobre a palavra dele. Porque ela não é fácil. E a minha interpretação é a verdadeira? De forma alguma. A minha interpretação é a minha interpretação. Assim como vocês podem fazer a leitura e ter a interpretação de vocês. Cada um. O importante é que no final, tenha um resultado. Fazer você aprender a amar. Se no final, independente da interpretação, você sair sabendo amar mais um pouquinho do que ontem, já valeu a pena a leitura. Já valeu a pena a interpretação. Pessoal, aquela pergunta que mexe. Já prejudiquei alguém sem perceber? Por orgulho ou impaciência? E aí? E aí? Será que ao longo da nossa vida a gente já prejudicou alguém sem perceber ou percebendo?
por orgulho ou por impaciência? Sabe quando a secretária do lar, ela não dá aquela limpadinha que você queria na quina da janela ali? Ficou aquela poeirinha lá em cima. Nossa Senhora. Né? Tem gente que perde o emprego por causa disso. Sabe aquele amigo do trabalho que você acha que não foi honesto o suficiente com você e que mereceu aquela fofoquinha que foi gerada ali e causou uma discórdia que às vezes pode cursar com danos permanentes para a vida dele? Pois é, meu orgulho me moveu naquele momento ali também. Deu para vocês perceberem que não só a gente não pode tornar a ausência de Deus presente só nas grandes coisas, a gente também pode tornar a ausência de Deus presente nas pequenas coisas, nas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes. Eu poderia ter sido mais paciente com aquela secretária do lar que não achou o ponto que eu achei que ela devia limpar. Eu poderia ter sido menos orgulhoso com meu colega que eu achei que deveria ter agido de uma forma que eu agiria. Eu sou o dono da verdade? De fato, eu sou o dono da verdade? Nós somos pessoas diferentes, nós pensamos de maneiras diferentes, nós agimos de maneiras diferentes. E está tudo bem até aí. Se todo mundo aprender a amar igual. Todo mundo pode ser diferente. Se aprender a amar igual. Ninguém precisa ser igual. Só no amor. Pessoal, e as guerras, hein? E as guerras? E o sofrimento? Nunca passou pela cabeça de vocês aquela pergunta assim de: por que Deus permite que aconteçam as guerras? Porque a guerra é a maior atrocidade da nossa existência material. É ou não é verdade? Por que Deus permite? Por que Ele não estala os dedos? Ele não é o todo-poderoso, o soberano? Estalaria os dedos, acabaria com os cabeças, não teria guerra. Porque se ninguém organizar, não acontece. Mas Deus te dá uma coisa que é valiosíssima e que a maioria de nós não sabe usar. Chamada de livre-arbítrio. Você é dono da sua vida desde o momento que você nasce. E o que você faz com ela é única e exclusivamente responsabilidade sua. Não culpe a Deus pelos erros que acontecem na sua vida. A responsabilidade toda é sua. Pessoal, o sofrimento educa enquanto o amor ainda não foi aprendido. Frase forte, né? O sofrimento educa enquanto o amor ainda não foi aprendido. São consequências, as guerras não são vontade de Deus, são consequências da imperfeição moral da humanidade. Enquanto a humanidade não aprender a amar, ela vai ter deficiência ou imperfeição moral. Enquanto a humanidade for imperfeita do ponto de vista moral, o sofrimento não acaba. O sofrimento, ele é educativo. Eu falei para vocês no início da nossa palestra. Só que a gente não enxerga ele dessa forma. Eu quero que vocês me apresentem uma pessoa doente que acha que o que ela está passando está ensinando alguma coisa para ela, de positivo. Se nós não tivermos o discernimento espiritual necessário para encarar a doença, para encarar aquela mazela como algo que vai trazer evolução espiritual, você não consegue ter esse entendimento. O sofrimento educa. Saiam com essa frase ecoando na cabeça de vocês hoje. Porque com esta frase eu consigo entender que nem toda destruição é ruim. Nem toda destruição é maléfica. Nem toda doença carrega consigo apenas coisas ruins. Eu já vi situações de pessoas que passaram por provações muito pesadas
eram de uma forma antes da doença. Depois da experiência da doença, elas conheceram o amor. Que às vezes por 30, 40 anos de existência, 50, 60, não haviam se encontrado. Não havia entendido o verdadeiro significado do amor, o verdadeiro valor das coisas, o verdadeiro valor de estar presente em casa, o verdadeiro valor de estar do lado da família, o verdadeiro valor de ver o filho crescer, o verdadeiro valor de estar acompanhando a mulher lado a lado. Muitas vezes, o sofrimento, ele vem para educar. Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. E qual é o nosso objetivo? Aprender a amar. Cada um de nós aqui tem 60, 50, 40, não sei qual é o meu projeto. A gente não sabe qual é o nosso projeto. Mas a gente pode ter 40, 50, 60, minha avó tem 104 anos. E o projeto dela ainda não acabou. 104 anos. Então a gente não tem domínio sobre isso. E quanto antes a gente aprender a amar, melhor. Bem melhor. Reflexão final, pessoal. A lei de destruição existe para educar, não para punir. Deus não criou a destruição para punir ninguém. A finalidade é a educação. Quando respeitamos a vida, o abuso perde espaço. Não tem jeito, tá? E eu gostaria de encerrar com essa reflexão. O que posso fazer? Já tomei. Aqui? Vou. O que posso fazer hoje para servir mais a vida? Vocês conseguem responder isso já? É só uma palavra. Eu estou falando desde o início. O que é que a gente consegue fazer hoje para servir mais a vida? Pronto. Eu estou saindo daqui felicíssimo porque vocês aprenderam o que eu vim ensinar. Acabou. É só isso. A aula era simples. O tema parecia complexo, mas na verdade, o único ensinamento que ele quer trazer é: aprenda a amar. E acabou. Então, muito obrigado. E eu gostaria de deixar essa frase também para alugar um triplex na cabeça de vocês. Tudo o que viola a harmonia da criação gera responsabilidade moral perante Deus. Tudo o que viola a harmonia da criação gera responsabilidade moral perante Deus. Enquanto nós estivermos gerando responsabilidade moral junto ao divino, nós vamos precisar estar voltando para cá. Não esqueçam disso, tá? Obrigado, pessoal. Vou deixar essa imagem aí. Vai guardar. Tranquilos, serenos.